Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui hoje. Hoje nós iremos debater sobre um tema muito importante, que é da nossa sociedade, do mundo inteiro, na verdade, que é a inadimplência nos contratos de locação em razão da pandemia Covid-19. Então, nos reunimos aqui, eu e os meus colegas do curso de Direito da instituição Urcamp, para debater, conversar um pouco sobre esse assunto, que é muito importante. E nós estamos aqui hoje com Cassiano Fagundes, com Marcelo Gonçalves. E aí, gurizada, fala aí. Então, primeiramente, cumprimentar o Vinícius, os nossos ouvintes, dizer que é uma grande satisfação estar aqui para tratar esse assunto que é tão importante, tão relevante na vida de muita gente, né? Afinal, a pandemia até hoje traz consequências na vida de milhões de brasileiros. Então, a gente vai pegar esse assunto e vai destrinchar até onde der. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar meus dois colegas aqui, né? E viemos falar sobre esse assunto que faz parte da realidade de todo mundo, né? Não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro. Esse vírus que paralisou todo mundo, né? Mas antes eu acho que a gente tem que dar um breve histórico sobre como é que começou tudo isso, né? Isso, vai lá. Esse vírus, ele começou no final de 2019. Ele foi identificado pela primeira vez na China. E segundo a OMS, ele tomou o status de pandemia no início de 2020, que foi algo muito rápido se a gente for parar para pensar, né? Para o final de 2019 até 2020 ter atingido o mundo inteiro, eu acho que foi algo muito rápido, né? Sim, até porque eu lembro que a gente via no jornal que o vírus está começando lá e a gente não tinha muita noção de se ia afetar o nosso país, se ia afetar a nossa cidade. E no fim, em dias, meses, né? Começou lá no norte do nosso país, foi descendo, foi tomando uma proporção cada vez maior e foi privando muita gente de trabalhar, muita gente de seguir com o seu negócio, né? E aqui no Brasil, o nosso primeiro caso, ele foi registrado em fevereiro de 2020, que se a gente for parar para pensar, foi muito rápido que esse vírus chegou aqui, né? Sim. Porque no final de 2019, ele foi descoberto na China. Até chegar ao Brasil, foi algo relativamente muito rápido, né? E como todos nós sabemos, esse vírus ele trouxe uma tragédia muito grande, né? Não só, como é que eu posso dizer, na parte da saúde, como na parte econômica e financeira de todo mundo, né? Foram mais de 600 mil mortes em todo o nosso país e teve uma reportagem da revista Veja que foi publicada no final do ano passado, em 2021, que apontava que já são mais de 15 milhões de desempregados em todo o Brasil. Então esse vírus ele trouxe algo assim que foi muito grande se a gente for parar para ver, né? Foram mais de 600 mil mortes, então todo mundo que está aqui ou que está nos assistindo conhece alguém ou sofreu com dano desse vírus, né? Com se certeza. A gente parar para pensar, ou perdeu algum parente, ou pegou o vírus, amigos, ou foi parar no enfim. hospital. Sim. Então é algo que trouxe um dano muito grande, principalmente sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje, que é sobre o aluguel. Isso aí é verdade, porque além das mortes, além de tudo que foi horrível que aconteceu, a gente sabe que muita gente parou de trabalhar, teve seu emprego comprometido e diante disso, muitas pessoas não sabiam como ia pagar seus próprios aluguéis, como é que é manter sua residência, né? Então, assim, a gente vai conversar sobre isso com o pessoal aqui, com vocês, sobre quais as formas que o cidadão achou de conversar com o dono da casa, enfim, né? Para eles conseguirem, né, de repente fazer um acordo, de repente mudar o contrato, né? Então, o que vocês têm a dizer sobre isso? Qual é as pesquisas que nós temos sobre isso? Bom, esse vírus ele trouxe um dano tão grande que a taxa de informalidade chegou à casa dos 40%. Se a gente for parar para pensar, é algo bem grande, né? E também ocorreu uma queda de 11% no rendimento habitual da população. Ou seja, isso é a soma dos rendimentos brutos habitualmente recebidos pelos entrevistados no censo, que foi os dados que eu apontei que saíram na revista Veja do IBGE, né? Uhum. E traduzindo para esse português, quer dizer que o Brasil ele está sofrendo muito com isso. A renda do brasileiro ela caiu muito, porque se a gente for parar para pensar, digamos que um pai de família, ele sustentava a sua família com 2 salários mínimos. Veio a pandemia e, infelizmente, o cara veio a perder o emprego, que foi a realidade, né? Sim. Digamos que ele ficou com 1 salário mínimo. O aluguel, a gente sabe que é algo que não é tão barato, né? Não. Aí o cara teria que escolher, né? Ou eu pago o aluguel, ou eu pago a minha conta de água, ou eu pago a minha conta de luz. E, infelizmente, isso daí veio a ser realidade brasileira, né? Pois é, mas te interrompendo assim, ó, se a gente trazer a termos práticos, trazer esses dados para a realidade do brasileiro,
Como é que ficaria isso? Bom, isso quer dizer que a população brasileira está sofrendo um grande aumento do desemprego e também um grande aumento do exercício de trabalho informal, que geralmente é um trabalho mal remunerado, menos qualificado, e isso trouxe uma grande perda no poder aquisitivo da população. Por exemplo, a pandemia, ela diminuiu o salário de quem vivia, tipo assim, de movimento, que dependia de alguma festa, de algum movimento na rua, porque, querendo ou não, essa pandemia, ela trancou muita coisa, né? E isso trouxe um grande dano também, que é sobre o assunto de hoje que nós vamos tratar, o aluguel. Porque, querendo ou não, tem gente que depende disso daí, né? Sim. O dono do imóvel, ele depende do dinheiro do aluguel. Aí o cara que ele vai pagar o aluguel, ele tem que escolher se ele paga uma conta de água, ou se ele paga uma conta de luz, ou se ele paga o aluguel. Ele vai depender disso daí. E é isso que acontece no dia a dia do brasileiro. Sim, é um assunto complicado, né? Porque a gente trazendo essa realidade, né? Porque, por exemplo, não é todo cidadão que tem a noção de um contrato, como vai fazer um contrato, né? Como vai conseguir negociar com a pessoa que está alugando o imóvel para ele, né? E daí, dito isso, assim, qual foi os termos, o jeito que o cidadão teve para resolver esse problema por um curto período de tempo? Bom, e antes eu queria dizer que também isso não foi só um prejuízo financeiro. Segundo estudos acadêmicos como de Cláudia de Moraes e Maiara Perucchi, a inadimplência nos aluguéis não gera apenas conflitos pessoais, mas também entre locadores e locatários, que foi o que eu falei ali, né, que o locador ali, ele acaba escolhendo, né, se ele vai pagar uma conta de água, ou se ele vai pagar uma luz, ou se ele vai pagar o aluguel. E, querendo ou não, o dono do imóvel, ele precisa desse dinheiro do aluguel, porque ele também tem família, ele também depende desse dinheiro. E é aí que... Sim. E acaba sendo uma crise não só pessoal, mas jurídica também, né? Porque envolve uma série de disposições do contrato que vão ter que ser revistas, né? Uma renegociação mais complexa, né? Então é isso que a gente vai começar abordando agora aqui, né? Mas eu acredito que o melhor seria primeiro a gente abordar um conceito, né, de contrato, né? Isso. E então, para começar assim, o contrato num conceito mais amplo, ele pode ser definido como um acordo de livre vontade entre duas ou mais pessoas para alcançar um fim específico, certo? A nossa legislação, o Código Civil, ele prevê diversos tipos de contrato. De locação, transporte, doação, etc. Mas dá uma definição muito clara de contrato. Agora, na doutrina, a gente tem, por exemplo, o Arnaldo Rizzardo e o Silvio Venosa, né? Eles classificam o contrato como uma subespécie de negócio jurídico. Sim. Por quê? Porque no negócio jurídico, tanto como no contrato, envolve a vontade como elemento central, né? Da efetivação dos efeitos jurídicos. Diferente, por exemplo, do ato jurídico, onde existe uma manifestação da vontade da pessoa, mas as consequências são previstas em lei. Então a gente tem que botar essa diferença, né? Até para o pessoal que é de fora do curso pegar melhor. Pois é, cara, e se tratando nos contratos de locação, a gente sabe que ele começa no Código Civil a partir do artigo 565, daí eu gostaria que tu explicasse um pouco mais como funciona essa parte. Não, então é o seguinte, ó, a alocação prevista no Código Civil, ela versa principalmente sobre a alocação de bens infungíveis, tá? Existe essa diferença entre bens fungíveis e infungíveis. Bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outro, tá? Como um imóvel específico, por exemplo, um imóvel ele tem localização, características e registros próprios, né? Sim. Diferente, por exemplo, de bens infungíveis, como o dinheiro, que podem ser substituídos por bens semelhantes, né? Da mesma espécie, quantidade e valor. Então, é bom a gente estabelecer essa diferença, tá? Então, a alocação no Código Civil, ela prevê para bens infungíveis. Com exceção do Código Civil daqueles que são versados por lei especial, por exemplo, de imóveis rurais e urbanos, tá? Sendo que a alocação de imóveis rurais ela é regida pelo Estatuto da Terra, enquanto a alocação de imóveis urbanos é pela lei do inquilinato. Ah, beleza. E assim, já que a gente estabeleceu um básico agora sobre os contratos de locação, né? Como a gente pode abordar esse problema da inadimplência causada pela pandemia, né? Dos contratos que o pessoal começou a parar de pagar o aluguel pela falta de emprego.
enfim, que o próprio dono do imóvel, né, quis de volta, enfim, como é que fica essa parte agora? Então, assim, a gente tem a possibilidade no Código Civil da revisão do contrato, tá? Previsto no artigo 478 do Código Civil, principalmente quando ocorre o que a gente chama de onerosidade excessiva, né? Quando cumprir a obrigação prevista no contrato se torna muito desvantajoso para uma das partes e gerando uma vantagem excessiva para outra. Porém, isso só ocorre principalmente por motivos de força maior, tá? Onde não poderia ser previsto antes pela parte, né? E quando não há nenhum controle. Isso ocorre para evitar, né? Que Sim. qualquer inconveniente já seja um motivo para a pessoa não querer cumprir sua obrigação. E essa daí eu acho que eu sei, que é um Estatuto da Previsão que se chama, né? Exatamente, boa. Então, assim, tem diversos doutrinadores, como o Pablo Stolze Galiano e o Rodolfo Pamplona Filho, e o Silvio Venosa também. Grandes escritores. Eles são famosíssimos, né, nessa área do direito civil. Os caras são fera, assim, é difícil tu passar pela faculdade sem ler esses caras, é praticamente impossível. Eles abordam esse instituto como uma possibilidade de corrigir, né, os conflitos gerados nas relações de contrato. Então, especialmente quando se tratando da onerosidade excessiva e do princípio da imprevisão. Mas é preciso lembrar, ressaltar, né? Só pode alegar imprevisão por motivos de força maior. Mas o entendimento geral que eu tenho lido aqui na doutrina é que a pandemia poderia sim ser classificada, né? Afinal, não só é algo que as pessoas não têm controle, né? Como foi algo que aconteceu muito rápido, né, cara? A questão de meses. Com certeza. Não teve um tempo, assim, para se preparar, até porque a gente não sabia se ia chegar ou se não ia quando isso aconteceu, né? Com certeza. Fora a repercussão social enorme que teve. Exatamente. E assim, guris, como é que a gente pode estabelecer, assim, uma negociação pacífica e produtiva entre o locador e o locatário nessa situação? Bom, a gente tem uma opção que é bem interessante, né? Que seria os métodos alternativos de soluções de conflitos, né? Que Sim. A gente poderia utilizar a conciliação e a mediação, principalmente quando elas são conduzidas por um profissional do direito, né? A gente sabe que existem esses meios de resolução de conflitos e a gente espera que eles se tornem algo mais popular, né? Para a resolução de conflitos, para desafogar um pouco o nosso sistema judiciário, Sim. né? E para isso, gostaria que vocês explicassem um pouco a diferença desses métodos de resolução de conflitos. Claro, eu poderia começar pela a mediação, né? Que um terceiro, ele atua como um facilitador, digamos, do diálogo. Ele não propõe a solução, ele apenas tem a função de, digamos, que aproximar as partes para que as partes elas cheguem a um ponto comum, uma decisão final. Mas ele não propõe a solução do conflito. Já a conciliação é um terceiro, ele atua como um intermediário, ele atua de forma ativa. O que isso quer dizer? Ele propõe a solução para a resolução do conflito. E também nesses meios de conflito existe a justiça restaurativa, né? Que a gente sabe que ela dá um foco maior entre o ofensor e a vítima, que ela foi até um método de resolução de conflitos que migrou do direito penal, né, Marcelo? Isso, exatamente. A justiça restaurativa ela tem a sua raiz na resolução de conflitos penais, né? Mas ela pode ser adaptada para o direito civil, né? Não necessariamente vai existir, né, na área do cível uma relação de agressão, né, como existe no penal quase sempre. Sim. Mas ela é adaptada no sentido de que ela traz, né, as partes em conflito para o protagonismo, né? Tanto é que são chamados de métodos autocompositivos, onde as partes mesmas decidem como resolver. Apesar de ter uma sugestão ou mesmo, né, uma aproximação, geralmente vai ser as pessoas mesmo que vão ter a decisão final. Isso aí. E é importante também, e vale lembrar que tanto a conciliação quanto a mediação, elas são encorajadas pela nossa legislação brasileira, né? E especialmente no nosso CPC. E esses dois métodos, eles devem ser incentivados pelos nossos operadores do direito das mais diversas áreas. Então, guris, agradecer a vocês pelo papo, foi um papo muito produtivo, agradecer a Cassiano, ao Marcelo, ao Felipe que está ali nas câmeras, a todo mundo que está assistindo. Foi um papo bem interessante, a gente abordou um tema que com certeza muitos tinham curiosidade, inclusive eu, e todos nós tivemos uma curiosidade de saber quais esses métodos alternativos para resolver a questão dos contratos, de locação, enfim. E a gente pôde concluir a importância, né, a garantia do equilíbrio contratual nesses contratos de locação. E daí deixo a palavra para vocês aí agora.
Então é isso aí, satisfação. Foi um prazer estar aqui, né, com todo mundo. E assim, realmente foi bom para elucidar, né, a importância desse assunto, né? E mais uma vez agradecer. Bom, primeiramente, né, nós vamos agradecer porque esse conteúdo faz parte da realidade de muitos brasileiros, né? Como eu já falei, o aluguel ele faz parte ali e é algo que foi bem importante para nós estudar aqui no módulo 3 aí e gravando o nosso primeiro podcast. Primeiro Isso de aí, muitos. primeiro de muitos, se Deus Se Deus quiser. Se Deus Tá, guris, quiser. obrigado, valeu, todo mundo tá Feito. assistindo. É nóis. Até mais. Foi um prazer quase sexual.